Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, seu lugar de cura. Eu me chamo Flávia Helena e é um privilégio para mim ter vocês aqui comigo. Hoje, amados, eu quero trazer uma palavrinha breve, menos de 18 minutinhos, mas algo que vai ministrar na sua vida pessoal. Então, eu quero que você esteja aí com o seu coração aberto. Você já sabe aí o título do nosso vídeo de hoje e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Amém? Amados, esses dias meu pastor Diego de Oliveira, pastor da Igreja Internacional A Colheita em Lagoa Santa, ele havia me pedido para trazer uma palavrinha ali naquele momento dos dízimos e da oferta, e acho que ele mesmo, sem perceber, ele ministrou ali no meu coração essa palavra, quando ele falou sobre o povo de Israel, este povo que estava escravizado, né? E quando Deus, ele decidiu ali que ia libertar aquele povo, o Senhor fez uma transferência poderosa sobre a vida daquele povo que era escravo, né, que era servo, e Deus fez com que eles saíssem dali com riqueza, prósperos e abundantes. E eu quero, em nome de Jesus, através dessa palavra, trazer uma palavra profética para ministrar sobre a sua vida, sobre as suas finanças no dia de hoje. Amém, queridos? Então, quero só pedir para vocês já deixar aí o seu joinha, compartilhe com alguém essa palavra e também deixe um comentário aí para abençoar este canal. Seja você também uma bênção na vida das pessoas, compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Então, amados, bora para o vídeo. Que Deus aqui nos abençoe com essa palavra, que verdadeiramente possa ministrar o seu coração, que eu seja um canal de Deus em nome de Jesus. Então, amados, eu trouxe aqui um tema, já está aí na descrição do vídeo, você já sabe que é prosperidade como herança do povo de Deus. E o texto básico que quero trazer aqui está em Êxodo 12, 35, 36 e diz: E fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor aos olhos dos egípcios. E estes lhes davam o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Então vamos lá, eu vou dividir aqui em alguns tópicos e o primeiro é quebrando um paradigma. Eu quero falar sobre algo que precisa ser curado dentro do nosso entendimento espiritual. A falsa ideia de que prosperidade e espiritualidade não combinam. Por muito tempo, muitos aprenderam que servir a Deus é sinônimo de escassez, de aperto, de sobrevivência, mas isso não é bíblico, amados. A palavra, ela nos mostra que Deus, ele é um Deus que supre, um Deus que multiplica, um Deus que exalta, é um Deus que estabelece, ele é um Deus que prospera o seu povo. Queridos, Deus não tem prazer na miséria dos seus filhos, Ele tem prazer em nos ver vivendo debaixo da sua provisão e abundância. Olha o que diz, 3 João 1:2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Fala para mim, queridos, como é que a alma de alguém pode estar bem, pode estar tranquila, pode estar cheio de paz, se ela está vivendo em uma escassez, se ela está passando por necessidade, se um pai de família não tem como suprir a necessidade dentro da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, não há como viver em paz, como ter paz com uma vida de miséria. E aqui eu já entro no segundo tópico, a transferência de riqueza no êxodo. Antes da libertação, antes de Deus tirar Israel do Egito, antes do mar se abrir, antes mesmo do deserto, Deus fez algo extraordinário. Houve ali uma transferência de riqueza. Eles não saíram do Egito pobres, eles não saíram de mãos vazias, eles não saíram derrotados. Pensa comigo, um povo escravo, foram para o Egito, prosperaram ali,
foram escravizados por isso, viveram ali 400 anos na escravidão servindo. E Deus mudou o quadro deles ali naquele lugar. Deus deu a liberdade para esse povo e ainda fez com que eles saíssem dali com riqueza. Eles saíram com ouro, com prata, com riquezas, com provisão para a jornada. Queridos, você está com medo de quê? Deus, ele envia a provisão para a sua jornada. Você só precisa confiar que Deus é um Deus que supre as suas necessidades. Deus deu uma orientação ao povo de Israel e eles seguiram essa orientação. Então, se Deus tem te dado uma orientação e aos seus olhos é impossível você ver sustento, é impossível você viver uma provisão, você precisa confiar na palavra de Deus. Se é Ele que está mandando você ir, confie que Ele te enviará provisão para a sua jornada. Olha só, ali a Bíblia fala algo poderoso, está falando, né? O Senhor, ele fez com que o povo encontrasse favor aos olhos dos egípcios. Amados, Deus usa quem ele quer para abençoar o povo de Deus. Ele usa aquela pessoa que serve a ele e aqueles que também não servem, porque quando Deus dá uma ordem, o céu, a terra, o inferno tem que obedecer à voz do Senhor. Ou seja, queridos, não foi por esforço humano. Israel não precisou ameaçar, não precisou fazer greve, não. Não foi por esforço humano, foi por uma intervenção divina. Deus, ele entra com sua intervenção divina, e eu declaro isso sobre a sua vida hoje, sobre a sua vida financeira. Eu peço que o Senhor entre com provisão divina na sua mente para arrancar essa escassez dentro da sua mente, para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. E eu estou falando especificamente para essa área hoje, entende? Queridos, isso revela um princípio espiritual. Deus prospera o seu povo antes de levá-los para uma nova estação. Entenda isso. Antes de você passar para uma nova estação, se você está debaixo da direção do Espírito Santo, o Senhor, ele vai te prosperar para viver essa estação no qual ele está te transferindo em nome de Jesus. E o terceiro tópico aqui, um princípio profético para a igreja hoje. Então, assim como Israel saiu do Egito com recurso, eu creio de verdade, amados, que a igreja, ela viverá um tempo de abundância, ela viverá um estabelecimento de Deus na área financeira. E isso, queridos, eu creio, antes do arrebatamento. Por quê? Porque Deus, ele não quer que a sua igreja seja uma igreja pobre, enfraquecida, uma igreja limitada. Pelo contrário, Deus quer uma igreja fortalecida, relevante e próspera, em nome de Jesus. Então, você que crê no poder de Deus, você pode ter certeza, vai vir um avivamento sobre essa terra, queridos, onde Deus vai manifestar o poder dele, avivando o seu povo, inclinando o coração deste povo, para que eles possam entender o poder, a soberania de Deus, e Deus vai também tocar de uma forma poderosa nas áreas financeiras do seu povo, em nome de Jesus. Olha o que diz Provérbios 13, 22. A riqueza do pecador é entesourada para o justo. E também Deuteronômio 8,18 fala: o Senhor é quem te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança. Então Deus tem aliança com o seu povo. Deus, ele quer recurso nas mãos da igreja. Por que você acha que Deus quer recurso na mão da igreja? Para a igreja olhar para o seu próprio umbigo, querido, tem muito mais para fazer. Deus quer recurso na mão da igreja para ela expandir o reino de Deus. Deus quer recurso na mão da igreja para ela sustentar missões. Deus tem recurso nas mãos da igreja para ela poder cuidar dos necessitados, para transformar territórios, meus amados. Deus, ele quer recurso na mão da igreja para que a igreja venha impactar gerações. Entenda, amados, que prosperidade bíblica não é luxo, é uma ferramenta de propósito, amém? E vamos para o quarto tópico aqui.
Prosperidade não é amor ao dinheiro, é fidelidade ao Deus da provisão. A Bíblia ela não diz que o dinheiro é o mal, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa palavra, essa passagem, por muitos anos, ela foi muito mal compreendida. Era pregado que Deus não gostava que o crente enriquecesse, que o crente ia se corromper por causa do dinheiro. A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, elas se tornam escravas do dinheiro, mas Deus não está dizendo aqui que o dinheiro é maldito, que o dinheiro traz maldição, não. Ele fala que o amor ao dinheiro, esse sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 3,10. A prosperidade, amados, não é idolatria, a não ser para aqueles que se deixam controlar pela ganância. Mas prosperidade não tem que ser idolatria. A prosperidade sem Deus é vazia, mas a prosperidade com Deus é testemunho, é liberdade, é generosidade, é expansão do reino. Então, Deus não quer que o dinheiro nos controle. Deus quer que nós, guiados por Ele, governemos os recursos para a sua glória, amém? E o quinto tópico aqui, o dízimo como chave espiritual de alinhamento. O dízimo não é pagamento, amados, o dízimo não é imposto. Dízimo é uma aliança. Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, dízimo é reconhecimento de quem é a fonte, é um ato de confiança, é princípio espiritual de alinhamento e é porta aberta para provisão sobrenatural. Amados, só quem crê nisso pode viver o sobrenatural do Senhor na sua vida financeira. Só quem crê pode sair da escassez para uma vida abundante, para uma vida próspera. E Deus quer isso para o seu povo. Quando nós dizimamos, nós não estamos perdendo. Nós estamos ativando princípios espirituais do céu sobre nossa vida financeira. Então, amados, que Deus possa hoje aqui abrir olhos, abrir mentes, possa quebrantar corações para essa palavra hoje, para que os cristãos parem de viver a escassez, parem de viver apenas aquele nível básico. Deus quer que a gente transborde, amados. E eu vou aqui para o sexto tópico, que é: Deus quer desatar o seu povo para prosperar. Então, amados, muitos aqui talvez carreguem culpas, medos ou bloqueios espirituais com relação ao dinheiro. Aquelas pessoas que pensam, né? Se eu prosperar, eu vou me afastar de Deus, eu não posso prosperar, eu não quero sair da presença de Deus. Ou então pensa, cristão não pode ter muito. Ou então, isso não é espiritual, dinheiro não é espiritual. Amados, que hoje Deus venha quebrar esses conceitos dentro de você. Salmos 35:27 vai dizer: o Senhor se agrada da prosperidade do seu povo. Por que Deus colocaria isso? As pessoas gostam de inverter muito a palavra do Senhor. Pega uma palavra dessa, onde Deus fala que Deus quer ver, que se agrada de ver a prosperidade do seu povo. E aí eles pegam e falam, não, Deus está falando sobre saúde, Deus está falando sobre a paz. É lógico que Deus está falando sobre isso, queridos, mas pode ter certeza que Deus também está falando que Ele se agrada em ver um povo rico, um povo abundante, um povo que não vive mais na escassez, mas um povo que prospera. E com a sua prosperidade Ele vai abençoar outras vidas, Ele vai fazer com que o reino venha se expandir, vai fazer com que o recurso chegue a lugares que não tem condição de chegar, né? A palavra do Senhor. Deus, Ele não quer apenas te sustentar, meus irmãos. Deus quer te estabelecer. Deus não quer apenas pagar contas. Deus quer te fazer referência. Deus, Ele não quer apenas te livrar da escassez, mas Deus quer te colocar na abundância de propósito. Você consegue compreender isso, amado? Tem gente que tem dificuldade de receber essa palavra para a vida dele. Ele quer, mas tem um bloqueio dentro dele.
São essas pessoas que vivem esses paradigmas, né? Essas crenças limitantes a sua vida inteira. Quebra isso na sua vida agora em nome de Jesus. Rompa com isso. Fala, Deus, eu quero prosperidade, quero uma vida próspera, mas guarda o meu coração, porque eu não quero ser corrompido, eu não quero ser servo do dinheiro, mas que o dinheiro trabalhe para mim, que eu seja uma bênção nesta geração, também financeiramente, em nome de Jesus. É isso que você precisa dizer. 7º tópico aqui, e tá muito poderosa essa palavra, meu amado. Um tempo profético de prosperidade. Então, amados, assim como Israel saiu do Egito com riqueza, a igreja ela está entrando em um tempo de transferência, um tempo de provisão, um tempo de expansão e prosperidade sobrenatural. Esteja atentos a isso para que você não perca essa chuva de bênção sendo derramada na sua vida, para que você não rejeite. É de Deus, amados. A igreja ela está entrando sim nesse tempo de transferência, uma transferência divina, uma provisão divina para a vida da igreja. E essa provisão, amados, não é para ostentação, mas para uma missão para o reino, para um legado. Presta atenção, lembra disso. Quando você for entregar o seu dízimo, quando entregar ali a sua oferta, não faça isso por obrigação. Faça por uma revelação. Faça como quem declara, Deus é a minha fonte, eu confio na provisão dos céus, eu recebo o tempo de prosperidade que o Senhor tem para a minha casa. Quando você entregar o seu dízimo, vai declarando essas palavras sobre a sua vida, vai manifestando ali a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Deus quer que o seu povo desfrute do melhor desta terra. Deus quer que o seu povo prospere. Então, amados, vamos quebrar hoje essa crença limitante, amém? Se permita prosperar, dê essa autorização para você mesmo e Deus te conduzirá e você viverá o melhor dessa terra em nome de Jesus, amém, queridos? Queridos, essa é a palavra que eu tenho para você aqui neste momento, então que ela possa trazer cura para as suas finanças, que ela traga saúde para a sua mente, para que você verdadeiramente se permita prosperar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais uma vez eu te peço, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo com alguém, deixa aí o seu comentário. Não guarda só para você essa revelação que Deus te deu nesse momento. Seja uma bênção na vida dos outros também, amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!